Na verdade, isso não é um defeito, isso é uma cortesia oferecida pelo fabricante e é um termômetro, simplesmente é um termômetro. Você seleciona uma temperatura e logo depois, alguns segundos depois, a temperatura que você selecionou no controle ela vai sumir e a informação que vai aparecer na tela é a informação da temperatura que o ambiente está no momento. Então, depois que você ligou, espera um pouquinho que essa temperatura vai baixando. Conforme o aparelho for funcionando, a temperatura, aquele número que aparece na tela ali no visor, ele vai reduzindo até chegar à temperatura que você selecionou aí no controle remoto, tá bom? Não precisa se preocupar, isso daí é um bônus. Nem todo fabricante, nem todo modelo de aparelho apresenta isso, tá? Mas todos os fabricantes têm algum modelo que vai oferecer essa função. Fala pessoal, mais um vídeo aqui respondendo as perguntas dos inscritos aqui do canal, dos não inscritos aqui do canal, até do primo do seu amigo eu respondo aqui. Mas para isso, você precisa deixar o seu comentário aqui embaixo, tirando a sua dúvida. Esse é o quadro Boa Pergunta. Bora para mais uma pergunta. A pergunta está aparecendo aqui na tela. Fernando PC. Estou com uma unidade aqui em casa do Samsung Inverter Virus Doctor de 12.000 BTUs que só sai e vem nas extremidades, esquerda e direita. Alguém já viu isso? Olha, eu já vi e isso muito provavelmente você vai resolver fazendo a manutenção completa do seu aparelho. A turbina da evaporadora fica escondidinha ali. Então tem alguns pontos em que a sujeira vai ficar presa ali nas aletas da turbina e vai dificultar, por mínimo que seja. Se formar uma camada pequena ali de poeira, já vai ser o suficiente para reduzir a ventilação central. Então desmonta ali a sua evaporadora, faz uma limpeza completa, ou se você não for fazer o serviço mesmo, contrate aí um especialista em manutenção preventiva. E falando em manutenção preventiva, aqui na descrição desse vídeo tem um link com a playlist sobre manutenção preventiva. Então lá tem muita coisa, é quase um curso, só que de graça. Próxima pergunta na tela da Sandra Ribeiro. Ela assistiu o vídeo Samsung Virus Doctor não liga e não dá sinal, não tem nenhuma referência. E ela ficou com uma dúvida e a gente vai responder aqui agora. O meu aparelho está chegando energia, mas não dá nenhum sinal. O que pode ser? Aqui vai precisar de uma investigação, não é uma investigação policial, mas vai precisar de uma investigação para chegar no ponto certo. Vamos eliminar por fases aqui. Eu vou dizer para você o que você precisa analisar. Eu não sei se o seu modelo de aparelho é aquele que tem uma tomada interna na evaporadora, que você liga a tomada na evaporadora e dali, juntamente com a tubulação, sai o cabeamento que faz a interligação entre a condensadora e a evaporadora. Se o seu aparelho for desse modelo, então a gente vai partir por um segundo ponto, que é verificar a tensão de saída. Vai abrir a tampa da evaporadora, vai tirar aquela tampinha que tem na frente ali, onde você vai ter acesso aos terminais, onde é conectado o cabo que sai da evaporadora para a condensadora. E ali, com o auxílio de um multímetro, você vai usar o seu equipamento de proteção individual, seu EPI, sua luva própria para trabalhar com eletricidade, vai pegar um multímetro, um alicate amperímetro e vai fazer uma medição dos dois bornes ali, que se eu não me engano é 1 e 2. Então você faça essa medição, se a tensão entre o borne 1 e o borne 2 é 220, se tiver saindo ali certinho, verifica na condensadora a mesma coisa. Borne 1 e borne 2N. É 2N, se eu não me engano. O multímetro da escala de tensão mede ali e verifica se está chegando 220. Se estiver chegando 220, é um sinal que a evaporadora está enviando o sinal corretamente para a condensadora. E aí a gente vai para o segundo passo. O segundo passo, se o seu Samsung for convencional, se ele não for inverter, então a dica é fazer um teste no capacitor. Alguns modelos da Samsung têm um capacitor duplo, que tanto atende o ventilador da condensadora como também um compressor. Primeiro você vai desenergizar o aparelho, vai desligar lá o disjuntor para poder soltar os cabos que vão lá para o capacitor, ali dentro da condensadora, para realizar esse tipo de teste. Agora, esse teste, aqui embaixo, eu vou deixar uma playlist também, onde eu ensino na prática, desmontando o aparelho, como realizar o teste no capacitor de partida lá na condensadora. A terceira etapa, se você testou o capacitor, viu que está tudo funcionando direitinho, vamos para a parte do compressor. Ah, e um detalhe, pode ser que ele não dê nenhum sinal e não ligue nem o compressor e nem o ventilador da evaporadora. Então, existe a situação de que o capacitor não vai atender nem o compressor e nem o motoventilador da evaporadora. Aí a gente já resolve a questão aí
o capacitor está com defeito. Agora, se o capacitor estiver atendendo somente o motor do evaporador e não ligando o compressor, se o capacitor estiver com defeito, tudo bem, substitui o capacitor. Se o capacitor estiver bom, se a medição deu corretamente ali, os microfarads que você mediu de acordo com o capacitor, aí você precisa fazer um teste no compressor. E eu vou gravar um vídeo especificamente mostrando como realizar esse teste. Então se inscreva aqui no canal e ative o sino das notificações para toda vez que eu fizer um vídeo com um tutorial desse, você ser notificado de primeira mão e assistir aí essa aula dica que eu trago para você aqui de coração. Agora, Sandra, se o seu aparelho for Samsung Virus Doctor Inverter e ele está com as tensões corretamente ali e não está dando sinal, então é preciso fazer uma verificação mais profunda com relação à placa da unidade condensadora, ver se ela está operando todas as funções corretamente. Aí realmente vai ser necessário um técnico para fazer essa avaliação para você. Se você tiver, você, Sandra, aí, você que está assistindo esse vídeo, tiver qualquer dúvida, tiver urgência para ter uma resposta, aqui na descrição desse vídeo eu estou deixando o link do meu grupo lá no Telegram. Aproveita porque isso é de graça. Eu não sei por quanto tempo. Você pode deixar sua mensagem lá e eu vou responder para você. Eu vou ajudar você praticamente em tempo real. Tá? Então o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo também. Próxima pergunta na tela. Antônio José, boa tarde. Ele disse boa tarde. Boa tarde, meu irmão. Estou com uma central da marca GRI 12.000 BTU que está mudando a função. Coloca no 16 e rapidamente ela aumenta para um grau maior. Na verdade, isso não é um defeito, isso é uma cortesia oferecida pelo fabricante e é um termômetro, simplesmente é um termômetro. Você seleciona uma temperatura e logo depois, alguns segundos depois, a temperatura que você selecionou no controle ela vai sumir e a informação que vai aparecer na tela é a informação da temperatura que o ambiente está no momento. Então, depois que você ligou, espera um pouquinho que essa temperatura vai baixando. Conforme o aparelho for funcionando, a temperatura, aquele número que aparece na tela ali no visor, ele vai reduzindo até chegar à temperatura que você selecionou aí no controle remoto. Não precisa se preocupar, isso daí é um bônus. Nem todo fabricante, nem todo modelo de aparelho apresenta isso, tá? Mas todos os fabricantes têm algum modelo que vai oferecer essa função. Uma outra coisa é que alguns fabricantes oferecem essa função no próprio controle remoto. Você seleciona lá uma temperatura, deixa eu pegar esse controle remoto aqui que ele está funcionando. Você seleciona lá uma temperatura, essa aqui é a temperatura que você selecionou e logo depois aqui essa temperatura vai mudar e ele vai te mostrar a temperatura ambiente. Eu acredito que todo controle remoto e toda evaporadora tenha essa função pré-definida lá na programação, mas nem todos os aparelhos deixam essa função disponível. A hora que eu descobrir como fazer para ativar essa função, eu vou trazer essa informação para você aqui no canal. E agora é o momento de agradecer aos comentários, porque o seu comentário me ajuda a produzir mais conteúdo. Quando você tem alguma dúvida, traz para mim, eu tenho o maior prazer em vir aqui e responder para você. Então, algumas pessoas me dão um retorno, me dão um feedback, isso aí é muito bacana para mim e eu agradeço pelo retorno. Então esse é o momento de agradecer. Olha aí na tela os comentários dos nossos amigos aqui do canal Boas Práticas Ar-Condicionado. Sou eu que agradeço a cada um de vocês. A missão desse canal é ajudar você nos serviços de ar-condicionado para tirar dúvidas e fazer você ganhar até um dinheirinho aí. Próxima pergunta na tela. José Alves de Souza assistiu o vídeo Ar-Condicionado Split Samsung Virus Doctor falha na condensadora. E a dúvida dele é a seguinte: que ele tem um ar-condicionado Samsung 9000, parte o compressor, mas não gela o ambiente. Aqui a gente tem algumas situações que a gente precisa observar. A primeira é, o aparelho foi bem dimensionado para o ambiente. Vamos supor que você tem uma sala de 30 metros quadrados. Se você utilizar um ar-condicionado ali de 9.000 BTU, ele não vai atender ao ambiente. Ele pode até funcionar, você vai medir a temperatura da saída ali da evaporadora, do insuflamento, você vai verificar uma temperatura bem geladinha ali saindo, mas ele não vai conseguir dar conta do ambiente. Só que tem outros fatores também, tá? Eu não estou dizendo que esse é o caso, mas isso é interessante a gente fazer essa observação. O ambiente, ele recebe irradiação solar de manhã e de tarde, todas as paredes, tem árvore próxima, tem cortina, tem blackout. Blackout é aquela capa que você coloca atrás da cortina para tentar abafar um pouquinho ali
a incidência de luz, o ambiente onde o ar-condicionado está sendo utilizado, ele está em que posição na casa? É no segundo andar, onde tem mais incidência de sol? É uma área que tem uma laje por cima? Então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer o cálculo da carga térmica para escolher o modelo de aparelho que você vai utilizar ali. Uma outra coisa, já é um pouco mais grave, mais avançado, é se o compressor estiver perdendo compressão. Isso pode acontecer, né? O compressor ele não consegue mais comprimir o fluido de forma suficiente a fazer ele circular com as pressões desejadas para o projeto, então o seu aparelho vai perder rendimento. Um outro fator também é se o aparelho estiver com insuficiência de fluido refrigerante. Ele pode estar com vazamento de gás, talvez não tenha vazado todo o fluido refrigerante, mas a quantidade de gás que tem ali não é suficiente para completar o ciclo de refrigeração. Então ele vai perder rendimento também. Mais uma coisa é quando o seu aparelho foi instalado muito próximo do teto ou do forro. Existe um padrão que cada modelo de aparelho exige, segundo o fabricante, né? O fabricante exige uma distância mínima, tanto do alto, do teto, como das laterais. Isso vale tanto para a evaporadora como para a condensadora. O aparelho precisa ter uma área de respiração, que é onde ele vai fazer a troca do ar. Então ele vai puxar o ar na posição de cima, né? A maioria dos aparelhos puxam o ar por cima e devolvem ali por baixo. Se você deixa o aparelho, faz a instalação com ele muito próximo do teto, ou se tiver o aparelho confinado entre móveis ali, a quantidade de ar que passa ali ela vai ser reduzida, porque forma ali como se fosse um bolsão e impede a perfeita circulação do ar do ambiente. Então essa troca de calor ela fica prejudicada e o aparelho acaba não rendendo suficientemente. Agora eu vou tomar um cafezinho. Servido? Tem café aqui, cara. Tem café. Muito obrigado pela sua companhia. Um abraço. Valeu.